Dá para fazer quantas pessoas tem? Ah. Alô, pessoal, boa noite. A gente já vai começar. Só dá uma confirmada para mim, por favor, quem puder, se o som está ok, para a gente regular aqui. Se alguém puder confirmar pela mensagem aí, se o áudio está ok. Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que puderam ou que vão se conectar com a gente hoje, nos apoiando aí nessa iniciativa de nós mantermos o trabalho no Grupo Sim, com as nossas palestras, as nossas vibrações, nosso trabalho aí de oração e de caridade. A gente fica muito grato, pede para que vocês divulguem, convidem amigos, parentes que puderem se conectar também e vibrar e refletir com a gente aí a respeito da doutrina espírita e desses ensinamentos tão importantes hoje em dia, cada vez mais, né, que a gente tem e vem passando aí no nosso planeta. Eu queria dar só alguns recados. Primeiramente, eu queria falar até um recado que um amigo meu, Ciro, se estiver conectado aí, pediu para passar para vocês, para a gente procurar respeitar ao máximo aí a política de social distance que está sendo colocada pelo governo, que é a medida mais eficaz que existe para nós contermos o alastramento do vírus. Então, a gente pediria para que as pessoas realmente refletissem a respeito, respeitassem, evitassem aí os encontros, mesmo que sejam encontros de família ou encontro de amigos, mas que procurem pelo menos durante 2 semanas se isolarem um pouco, para que esse vírus não tenha, de certa forma, uma forma de se alastrar, o que vai fazer com que o governo precise tomar medidas cada vez mais drásticas, né? Isso aí só funciona se todos nós colaborarmos. Então, fica o recado aí desse amigo meu, Ciro, que pediu para passar para vocês. É lógico que muita gente também divulga e passa essa mensagem, então nós só estamos reforçando aqui da importância da gente respeitar, ok? Bom, só para a gente falar como a gente pretende atuar até essa crise, né, essa situação se acalmar, nós pretendemos manter o nosso trabalho aqui com as palestras e com as vibrações, contando aí sempre com a participação de vocês, para que a gente possa, pelo menos espiritualmente, estar conectados de forma a não deixar, né, esse espírito de trabalho e de reflexões que nós estamos fazendo ficar por terra, né? Então a gente pede para que vocês possam nos apoiar nisso daí. E nós queremos voltar com as reuniões ao vivo aqui, mas também com a presença de vocês o mais rápido possível. Tá ok? Bom, com relação ao nosso trabalho também, um último recado, nós estamos um pouco preocupados também para a manutenção do nosso trabalho com relação às doações que permitem que esse trabalho continue. Então, a gente aceita sugestões e, se for possível, nós até poderíamos fazer aí a arrecadação dessas doações em loco. Nós passaríamos na casa dos doadores para retirar, ou se os doadores puderem enviar de uma outra forma, nós ficaríamos bastante gratos. Não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nesse sistema de quarentena, então a gente tem, né, a obrigação aí de arcar com as despesas que nós assumimos junto a essa igreja, a Unity, e então nós queremos a ajuda de vocês, pedimos a ajuda de vocês para que a gente possa continuar. Eu acredito que em breve nós vamos estar todos juntos de novo, aqui, dividindo esse espaço, dividindo esse calor amigo, né, de
essa família que se tornou o Grupo Sim, ok? Bom, chega de falar, agora é a vez do Babler. Então nós vamos ter uma palestra do Livro dos Espíritos hoje, que o Babler preparou para a gente, e eu espero que vocês aproveitem. Logo após a palestra, nós vamos ter o passe à distância, então se vocês puderem permanecer com a gente, nós vamos fazer um passe à distância. E quem puder, quem quiser fazer perguntas após a palestra, nós também vamos repassar as perguntas para que o Babler possa responder. Ou se forem perguntas a respeito de outros assuntos, eu ou o Babler nós vamos tentar responder também, ok? E logo em seguida, então, por último, a gente faz o passe e encerra a noite de hoje, ok? Muito obrigado a todos, que vocês aproveitem bastante. Espero vê-los em breve. Até logo. Boa noite. Vou acertar aqui só a minha cola. Sejam todos bem-vindos, né? Os desencarnados e os encarnados também. E hoje, por uma grande coincidência, todos parecem o mesmo para mim, tanto os desencarnados quanto os desencarnados, porque eu não posso vê-los. Mas sei que vocês estão por aí. Então, todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem quatro partes. Nós vamos falar da terceira parte, né? As leis morais, e vamos falar exatamente do último capítulo, que ele tem, é o capítulo 12, que fala da perfeição moral. A princípio, a Beth, que é a pessoa que coordena as nossas reuniões aqui, ela perguntava para a gente aí o que a gente queria saber. Agora não, agora ela dá o item e a gente tem que se virar. A princípio, quando eu olhei esse capítulo dele, ele fala da perfeição moral, ele tem 5 tópicos. Ele fala das virtudes, os vícios, as paixões, o egoísmo, característica do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Eu até gostei, porque eu gosto de falar de um assunto que eu conheça, porque fica mais fácil, a gente não tem que pesquisar, não tem que fazer muita coisa. Então eu trouxe, dei uma olhada por cima e vi que era virtudes e vícios, paixões e egoísmo. Até gostei, porque são características de um espírito que está no mundo de provas e expiações. No meu caso, né? Então, a gente tem muito disso, tem muito vício, tem muita paixão, tem muito egoísmo. A gente ainda vive mais na parte da paixão do que na parte da consciência. Isso faz com que nós permanecemos ainda mais aqui no nosso mundo de prova e expiação. Mas quando ela me mandou o WhatsApp com o título exatamente que eu tinha que falar, ela queria que eu falasse das 2 últimas partes, que são características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Aí a coisa apertou, porque aí eu teria que falar de uma coisa que está longe do meu conhecimento, né? Característica do homem de bem, eu ainda não sou um homem de bem, e o conhecimento de si mesmo, eu conheço muito pouco de mim, né? Então fica meio difícil. Eu ia reclamar com ela, mas eu sabia que não ia adiantar, porque ela normalmente ia falar assim, mas você é tão bom nisso, você faz bem aquilo e faz mesmo aquilo, e a gente sempre tem aquele conceito de quando uma pessoa diz que você é alguma coisa, não quer dizer que você não, mas que você tem potencial. Então, ela disse que eu nem fui falar com ela, porque a gente já trabalha há um tempo junto, né, aqui no centro, e eu sabia que ela não ia trocar de gente para fazer, e eu teria que fazer a mesma coisa. Então, quando alguém falar para você que você é alguma coisa, que você é bom, que você é comprometido, não quer dizer que você mas você tem um grande potencial, e você não pode desapontar essa pessoa. Você tem que fazer o melhor que você pode, que é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Né? São só 3 perguntas, 918, 919, 919A. Então eu vou ler aqui a pergunta só para a gente não podia pôr a mão no nariz, hein? Esquece disso que está na recomendação. Por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então, antes de eu falar isso aqui para vocês, eu vou trazer uma coisa que eu falo sempre. Eu vim falando de um tempo para cá. No meu último estudo no Livro dos Espíritos, eu cheguei a uma conclusão quase prática para mim, que era muito boa. Eu cheguei à conclusão de que o espírito evoluído, ele sabe o que é um espírito, ele sabe que ele é um espírito, e ele sabe as características do espírito. E como usar todas essas características em função da lei, em função do todo. E isso é um espírito evoluído.
certo? Ele sabe que ele é atemporal, que ele pode afetar as pessoas, que todo o pensamento dele reflete em alguma coisa. Então, esse foi uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo estudando aí, de par em par com a doutrina espírita. Então, qual foi a resposta dos espíritos para essa pergunta? Por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos responderam: o espírito encarnado comprova a sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. É um plágio do meu pensamento, não é? Poderia ser. Esse livro foi escrito em 1857. Aliás, eu estou com a versão nova. Minha filha que trouxe para mim. Edição, escrito em 2019, novinho, cheirinho. Mais fácil de ler, tem umas palavras mais fáceis. Então, nós temos aqui que é exatamente isso. O que é como é que a gente pode dizer que o homem é de bem? É quando ele entende a lei de Deus, né? A lei do todo. Né? E toda vez que a gente vai contra essa lei, a gente sofre. O Rodrigo tinha um exemplo muito clássico disso, que ele disse que Deus podia ser um prego e a gente é alguma coisa que está amarrado a um elástico desse prego. Cada vez que a gente tenta se afastar de Deus, esse elástico puxa a gente e a gente sofre essa força. Quando a gente entender que o nosso caminho é Deus, a gente vai usar a força do elástico para a gente andar em encontro a Deus. E isso vai fazer com que a nossa evolução seja mais fácil. Mas por que a gente não faz isso aí? Porque é difícil, né? Então vamos ver o comentário de Kardec aqui, né? Ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar-se dele, enfim, e se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem a ele. Então, vou dar uma pausa aqui, só para a gente olhar duas coisinhas interessantes aqui. Quando ele diz o seguinte, que se não faz o mal, ele não faz o mal, mas se faz todo o bem que podia. Então, aqui a gente tem que ter essa noção de que não só, quando nós não fazemos o mal, não quer dizer que nós estamos fazendo o bem. Então, tem a pergunta 642 do mesmo livro dos Espíritos, que fala o seguinte, Kardec pergunta aos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí os Espíritos respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vamos ler aqui não, tá aqui. Vamos ler na versão nova, que eu passei a versão velha para vocês. Basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? A resposta é não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. Então, quando nós pensamos que não fazer o mal, nós estamos fazendo o bem, não. Nós só estamos fazendo o bem quando nós estamos fazendo o bem. Se nós estivermos fazendo o mal, toda ação, se nós não estivermos fazendo o bem, nós estamos fazendo qualquer outra coisa. O bem e o mal é a mesma coisa. Só aponta diferente de uma mesma escala. Uma pessoa que é boa, ela pode ser melhor do que uma outra que é mal, mas em contrapartida ela pode ser pior do que uma outra que é melhor que ela. Então, quanto mais nós estivermos apontando para o bem, melhor vai ser o nosso desenvolvimento. Mais a gente vai seguir na direção de Deus, mais a gente vai ter essa confiança nos nossos atos. E aí é que vem o seguinte, quando a gente tem que assegurar que toda ação tem uma reação. Então, no caso, a única pessoa que fica sem pensar é o homem, o ser humano masculino, porque as mulheres não. Então, a gente tem essa característica, mas todo mundo pensa. Se você não está fazendo nada, você está pensando. E o pensamento é ação. É a ação no plano espiritual que se torna ação no plano material. Então, se a gente não estiver pensando no bem, provavelmente nós estamos fazendo uma coisa que é contrária ao bem. E esse pensamento, ele vai refletir nas outras pessoas, no nosso ambiente de meio, e vai transformar isso na mesma vibração que a gente está.
certo? Então fica aqui essa de que não fazer o mal não quer dizer que nós estamos fazendo o bem. Então nós temos que fazer sempre o bem. E ele continua: o homem de bem, imbuído de sentimento, de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente, para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças e crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer o bem ao próximo. Não se envaidece delas, porque sabe que Deus, assim como lhe deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com uma bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes a moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se recorda das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado. Enfim, respeita os seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, assim como gostaria que seus direitos também fossem respeitados. Então, para a gente resumir o que é realmente um homem de bem, é o que está alinhado com as leis, com as leis de Deus. Se nós tivéssemos, para quem estuda a obra de Kardec, a gente vai ver que esse mesmo comentário de Kardec, que fala dessa 918, que fala do homem de bem, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de trazer sempre esse ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente sabe que Kardec, ele escreveu 5 livros, e que nós denominamos como a codificação espírita, do Espiritismo, Espiritismo Sistema dos Espíritos. No primeiro livro, justamente o que a gente está estudando, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre Deus, fala a vida espiritual, fala as leis que regem esse mundo espiritual e o mundo material, e finalmente ele nos fala também das esperanças e consolações. É a última parte do Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, ele devia ser, para todos os espíritas, um divisor de águas. Porque até então, quando você não tinha nenhuma dessas informações, a gente não sabia que nós éramos eternos, fomos criados simples e ignorantes, mas vamos seres eternos. Nós não morremos, nós desencarnamos, encontramos com todas as pessoas do outro lado que nós nos demos bem ou que nós nos demos mal. Quando nós desencarnamos, do outro lado, essa situação para nós é bem aberta e a gente não consegue mentir. Tanto aí que vem, se a gente estiver em dívida com alguém, é melhor que essa dívida seja sanada aqui, porque do outro lado a coisa vai ficar muito mais difícil. O peso espiritual de uma consequência material é muito mais intenso, certo? Então aí eu sempre digo o seguinte: Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, que fala tudo sobre os espíritos. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, que fala como que a gente entra em contato com o mundo espiritual. Imagina que legal, você sabe que existe um mundo espiritual com um monte de informação que pode te ajudar, você sabe como se comunicar com ele, mas você não tem moral para isso. Então, como eu disse, essa parte do comentário de Kardec está no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pegou algumas informações do Evangelho propriamente dito, dos evangelhos canônicos aí, Mateus, Lucas, Marcos e João, e colocou em uma certa ordem. E o capítulo 17 fala do sede perfeito, e tem um item que é exatamente este: o homem de bem. Eu costumo dizer que, sendo o Evangelho segundo o Espiritismo uma moralização do Espiritismo, para quem sabe que existe espírito, sabe que a gente pode conversar com o espírito, se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele te ensina como usar essa ferramenta da melhor forma. Como? Em direção às leis de Deus. Porque se a gente usar esse conhecimento dos espíritos, a possibilidade de comunicação com eles para o meio errado, a gente vai se colocar numa posição difícil. E nós não seremos esse homem de bem. Isso vai ficar difícil para nós. Certo? É interessante porque quando a gente tem esse conceito, eu nunca gostei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, porque fala das histórias da Bíblia, fala das histórias de Jesus, e para mim não tinha muita a ver, porque o Espiritismo é bem prático,
E a parte do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa que eu não tinha noção até eu entender, que era a moralidade. E isso faz com que a gente, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a real entendimento do que vem a ser o Livro dos Espíritos e os livros dos médiuns. Recentemente, uma palestra, uma mulher, eu não lembro o nome dela, ela disse o seguinte: se você está indo para um precipício, é melhor que você vá andando, porque se você for com um carro rápido, você vai chegar mais rápido lá. Então, um carro rápido, ou seja, um recurso muito grande, numa situação errada, pode piorar a sua situação. Então, toda essa informação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, sem ter o embasamento do Evangelho segundo o Espiritismo, sem ter a moralização do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente nunca seria um homem de bem. Muito pelo contrário, nós caminharíamos exatamente para o mal. Então, essa foi a pergunta 918. Pergunta 919, a famosa pergunta que eu sempre trago de vez em quando nas minhas palestras, que pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e restituir as más tentações? Essa pergunta vem do conhecimento de si mesmo, o título é do conhecimento de si mesmo, 919, Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a ti mesmo. Famosa frase que a gente encontra, ou se encontrava, no Oráculos de Delfos, no Templo de Apolo, na Grécia Antiga. Eles dizem que é de Sócrates, mas Sócrates, nessa época, ele viveu nessa época, 400 anos antes de Cristo, e essa frase estava em cima do Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, onde as pessoas iam lá, tinha a pitonisa, que ele ficava, as pessoas faziam perguntas e tentavam a Bonavite, né, para ver se ia ser feliz, se ia ganhar a guerra, se ia acontecer alguma coisa. E Sócrates tomava essa frase como se fosse uma lei: conheça a ti mesmo. E tem algumas variações dela: conheça a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, conheça a ti mesmo e muda a ti mesmo e transforma, conhece a ti mesmo e domina a ti mesmo e muda a ti mesmo. Ou seja, história, dizem que estava escrito em latim, o latim não é da época de Sócrates, bem depois, falou que estava escrito em grego, mas o que importava era o seguinte: o conhecimento de você mesmo. Essa é a chave para nós aqui, os Espíritos nos deu. Eles não falam que a gente tem que fazer muita outra coisa, não. Conhece a ti mesmo. E quando ele diz conhece a ti mesmo, ele não só fala conheça a ti mesmo. Ele diz para você conhecer a ti mesmo para saber onde você é, onde você está, onde você é, da onde você vem, para onde você vai. Eu não posso ir para o norte se eu não sei para onde eu estou. Se eu estou olhando para o sul e eu não sei que eu estou olhando para o sul, como é que eu vou para o norte? Como é que eu dou direção na minha vida se eu não sei de onde eu vim? Como é que eu posso querer alguma coisa se eu não sei quem eu sou? E esse é o grande problema que a maior parte das pessoas tem hoje. O que você quer? O que você é? Para onde você vai? Essas são as perguntas que as pessoas se fazem desde os primórdios dos tempos. E aí eles dizem que os filósofos se dedicam a isso, a entender a própria existência, saber de onde eles vieram, para onde eles vão. E todo esse conhecimento é para ajudar aqui, para que a gente possa fazer um rumo da nossa vida. Lembrando aí a frase típica de Jesus, bem conhecida, né? Orar e vigiar. Já naquele tempo, há 2000 anos atrás, Jesus nos dá esse conceito de administração e de gerenciamento próprio. Há pouco tempo, uma pessoa do Espiritismo também, bastante conhecido, o Dr. Reinaldo, ele trouxe uma visão dessa frase. Orar e vigiar. Orar é orar. Eu sou orador hoje aqui, estou orando, estou falando. Então, ele entendeu como se orar era o que eu digo, o que eu digo para mim mesmo. E vigiar é se eu estou fazendo o que eu falei que eu ia fazer. Pensa bem, existe coisa melhor em administração e gerenciamento do que isso? Todas as ferramentas que a gente conhece hoje, de técnicas de avaliação, de medição, de organização, simplesmente é isso. Eu falo o que eu vou fazer e eu estarei checando para ver se o que eu falei eu estou fazendo. E vai funcionar porque eu planejei isso. Agora, tem uma frase aqui nos Estados Unidos que
também é bem próximo disso. Eles falam, walk your talk, ou seja, você ande o seu caminho, o caminho que você falou que você vai fazer. Então, se você não tem esse conhecimento de quem você é, de onde você está, o que você faz quando você acorda de manhã? Você não sabe. Eu vou trabalhar, porque eu vou trabalhar. Mas vai trabalhar por quê? Por que eu vou sair da minha casa e vou trabalhar? Porque eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro por quê? Porque eu preciso comprar as coisas. Por que eu preciso comprar? Se você souber quem você é, você vai saber o que você precisa. Né? E você vai saber a diferença do que você quer e do que você precisa. E se a gente tivesse esse conhecimento, já há um tempo atrás, a gente não via essa confusão que nós tivemos há pouco tempo atrás. Gente pegando papel higiênico. E gente que não tinha dinheiro, vai lá para comprar um papel higiênico e não acha. Gente que precisava de comida, foi lá e não tinha, porque ele não tinha dinheiro para comprar mais. Agora, teve gente que comprou um monte. Por que nós fizemos isso? Quer dizer que a gente não confia no nosso Deus maior? Tem um ditado que se diz, creia em Alá, mas amarre os seus cavalos. Mas não quer dizer que você tem que amarrar o cavalo de todo mundo, cada um que amarre o seu, certo? Você cuide do seu cavalo. Ele não fala que é para você se intrometer na vida dos outros. Se a gente balancear, se a gente souber o que a gente quer, se a gente souber o que a gente precisa, a gente vai entender as coisas bem do jeito que são. Então, esse é o ponto. Conheça a ti mesmo. É fundamental que a gente tenha essa percepção do que nós somos. Somos espíritos. Mas o que é espírito? Pouca gente tem esse conhecimento. Eu já falei no começo da palestra. O espírito evoluído é o que sabe o que é um espírito. Sabe que ele é um espírito. E a gente ainda fala assim, eu tenho um espírito. Não, eu sou um espírito. Estou num corpo hoje. Amanhã o meu corpo não existe mais. Amanhã nada do que talvez eu entenda por existência não exista mais. Meu carro não existe mais, isso aqui não existe mais, esse livro não existe mais, que eu acredito em muita coisa que ele está, não existe mais. E o que é essa realidade que a gente tem? Então a gente precisa entender o que é isso. Porque essa realidade é necessária para nós entendermos o que nós somos. Porque o nosso mundo é um mundo espiritual. Assim que nós tivermos condições suficientes de ultrapassar esse mundo de provas e expiações, que eu falei para vocês que é o mundo de provas e expiações que eu estava até contente que eu ia falar a primeira parte sobre egoísmo, sobre essas coisas que são características do mundo de prova e expiação, nós vamos passar por mundos mais evoluídos e vamos chegar até a nossa evolução maior, que nós vamos ter um reconhecimento do que é Deus. Porque agora a gente não reconhece nem o que a gente é. Então vamos trabalhar em cima desse item aqui, de quem nós somos, né? Conheça a ti mesmo. Então, essa pergunta eles dividiram em duas partes, a 919 e 919A. Na 919A, ele pergunta, compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade é justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Kardec era bom, né? E aí ele vem, a resposta é dada por Santo Agostinho, né? E ele diz o que ele fazia, o que ele fez para entender ele mesmo. Então ele fala assim, faça o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Aí vem a pergunta aqui para a gente dar um passo. Quem antes de dormir faz uma reflexão do que fez? Voltamos a Jesus, orar e vigiar. Quem aqui quando levanta se planeja para o dia? Hoje eu não vou brigar com meu chefe. Não vou. Hoje eu vou ter reunião e não vou ficar nervoso. Eu me dou ordem, eu me dou uma direção, e através do meu dia eu passo por isso. E no final do meu dia, vem a parte melhor da coisa. Eu vou fazer uma revisão. Eu fiz o que eu falei que ia fazer? O que eu fiz era bom? Eu posso me envergonhar do que eu fiz? Se esse fosse o meu último dia, eu estaria indo para o mundo espiritual contente com o que eu fiz? Eu acredito que na maior parte das vezes que eu faço essa avaliação diária, eu não consegui fazer a maior parte das coisas que eu me programei, e até me envergonharia se tivesse que falar isso para algumas pessoas. Mas ele continua aqui. Aquele que a cada noite recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom e de mal, que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredite em mim,
Deus o assistirá. Deve-se perguntar também, se Deus me chamasse nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo do mundo dos espíritos, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu estaria pronto para isso? Deve examinar se faz alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra você mesmo. As respostas serão um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Notem bem, se a gente não vê que errou hoje, a gente não vai ver que errou amanhã. A oportunidade do erro hoje nos dá a oportunidade do acerto amanhã. Mas se a gente não fizer essa análise, né, da consciência no final de cada dia, a gente nunca vai ter o que arrumar. Eu estava certo, eu estava errado. Deve examinar se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra você mesmo. A resposta será um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Então, esse mal que precisa ser curado, Santo Agostinho ele é sempre meio pesado, porque ele foi da igreja. E ele sempre teve esse conceito de pecado. Mas quando ele diz que a gente precisa ser curado, na realidade nós não estamos doentes. É uma coisa que nós estamos aprendendo, é uma evolução, é um passo que a gente tem que alcançar mais. Uma vez que a gente já sabe lidar com esse problema, a gente já não tem mais deixa que esse problema nos domine. Por exemplo, você gosta o seu chefe é difícil. Por que o seu chefe é difícil? Ele é difícil porque normalmente as pessoas que são difíceis para nós, elas se espelham o que nós somos. Então faz uma análise. Ele não está fazendo as coisas que você faz, isso te incomoda bastante? Então, quando você aprende esse tipo de coisa, esse seu chefe não vai te preocupar mais, ele não vai te importunar mais, porque você consegue identificar nele uma coisa que é sua, você cuida essa coisa de você, e ele, mesmo que ele continue sendo o que era igual a você, ele não te afeta mais, porque você já não dá mais atenção para essa coisa que você tenta esconder. Porque toda essa coisa que a gente não gosta, a gente coloca na nossa sombra. E essas pessoas que têm essas mesmas características, elas põem essas nossas características na luz, e isso nos ofusca. Não é bom. Então a gente tem que aprender a lidar com essas características em nós, para que essas características nos outros não nos afetem. Então, ele continua aqui. Deve examinar, portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas me perguntarão, como alguém pode julgar a si mesmo? Será que esta pergunta não traz a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Aqui me lembrou uma coisa interessante. Já há algum tempo atrás, um amigo nosso daqui dos Estados Unidos estava voltando para o Brasil, e ele tinha um carro. Ele me ofereceu o carro era muito mais barato. Não, o carro já estava com um preço barato, mas não era o suficiente. Inclusive, eu estava precisando de um carro, porque eu estava dirigindo um carro bem velho. E era um carro de 4 portas, o meu era 2, tinha que entrar a família tudo atrás, era um sufoco. E ele me ofereceu o carro, mas eu não tinha o dinheiro para comprar o preço que ele pediu, apesar do preço estar bom. E aí eu fiz o seguinte, falei, não vou comprar. Então ele fez o que ele tentou fazer, vender, não conseguiu, e nós convidamos ele para ir na nossa casa, para uma janta, para despedida. E ele me falou, eu não vendi o carro ainda, eu vou vender para a concessionária, por um preço bem baixo. E me falou o preço. Falei, por esse preço eu tenho dinheiro e posso comprar, mas não quero me aproveitar de você. E ele me vendeu o carro. Aí eu pensei da seguinte forma. Aqui a gente paga um imposto em cima quando você compra o carro. Qualquer coisa você paga o imposto na hora da compra, 6%. E aí eu podia pedir para ele colocar esse preço mais barato, porque eu pagaria menos imposto. Não era muito dinheiro na época, mas... E eu falei para ele. A hora que eu falei para ele, ele falou, não, tudo bem. E eu senti, nessa mesma hora, a vibração ruim de eu ter pedido uma coisa, coloquei ele numa saia justa, e ele disse, não, tudo bem. Ele queria vender o carro, ia para o Brasil, para ele não tinha diferença nenhuma. Mas, no fundo, nós estamos fazendo uma coisa errada. Nesse dia à noite, eu já fazia essa reflexão. E aí eu fiz a seguinte reflexão. É pouco dinheiro que eu não vou pagar de imposto. E outro, o imposto é tão alto, é tanto dinheiro. Veja só, eu conversando comigo mesmo. Mas o imposto é tão alto. E eu já falei assim, aqui é a mesma coisa, eu não tinha que pagar imposto mesmo. Por que eu vou pagar imposto? Esse imposto não
não vai me ajudar em nada, eu nem sei se eu vou ficar nesse país ou qualquer coisa do tipo, e fui dormir com isso daí. No outro dia eu acordei e o primeiro pensamento que me veio foi esse: poxa, você não pagou o imposto que deveria ser pago. Era uma mixaria mesmo. Coloquei o cara numa situação ruim, porque eu pedi para ele reduzir o imposto, ele reduziu o preço, porque eu paguei o dinheiro para ele, mas o valor que ele colocou na venda foi menor. E nessa noite eu até falei assim: não, eu quero que se dane o governo, porque ele não me ajuda mesmo de qualquer jeito, ou seja, eu fui o juiz, eu fui o cara que condenou, e fiz tudo o que tinha que fazer, achando que eu era o dono da verdade. Então aqui ele traz bem esse conhecimento aqui, né? Será que esta pergunta não traz a ilusão do amor? Portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas me perguntarão: como alguém pode julgar a si mesmo? Será que esta pergunta não traz a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Aí ele fala aqui: o avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é verdadeiro, mas você tem um meio de controle que não permite enganos. Quando estiver indeciso sobre fazer ou não alguma coisa, deve perguntar a si mesmo: o que eu pensaria se essa ação fosse executada por outra pessoa? Se você a censurar nos outros, não pode querer que ela seja legítima caso você fosse o seu autor, porque Deus não utiliza duas medidas para aplicar a sua justiça. Se naquela noite eu já tivesse lido isso aqui, eu ia perguntar para mim mesmo: se eu fosse o governo, eu gostaria que o Mr. Babler tirasse lá uns $200, mais ou menos, de imposto, acho que nem foi isso, e não me pagasse? Eu já falo: não. Eu estou aqui, eu dou proteção para ele, tem escola, tem saúde, tem um monte de coisa, você paga um pouco por isso, mas tem toda uma estrutura que é movida através desse imposto que paga. Então essa é a dica. Quando nós colocamos a nossa situação em uma outra pessoa para conosco, e nós aceitamos isso, aí beleza. Então, falar, então estou certo. Porque se eu aceito que ela faça isso comigo, eu talvez possa fazer isso com ela. Tome cuidado, porque tem aqueles masoquistas, né? A pessoa gosta de sofrer. Então, falar, eu gosto de sofrer, então eu posso fazer aquela pessoa sofrer que, beleza, se ela me fizer sofrer, eu estou contente. Não é bem assim, a gente tem que ter um certo bom senso nessa nossa posição, certo? Sempre olhar aí para o lado das leis, certo? Então ele continua aqui. Procura também saber o que pensam os outros, e não deve desprezar a opinião de seus inimigos, pois eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Muitas vezes Deus coloca esses inimigos em seu caminho como um espelho, para que eles possam adverti-lo com mais franqueza do que faria um amigo. No caso dos nossos amigos, são sempre assim. Pode perguntar para amigo, no caso de homem, você engordou um pouquinho, o cara fala: bom, você está muito gordo. Vê se uma mulher fala isso para outra. Não fala. Ela vem com aquele cabelo, fala: nossa, seu cabelo está tão bom. Aí depois que ela vira a cara, fala: não, eu detestei o cabelo dela. Mas os homens não, os homens sempre falam assim. Mas o inimigo, ele não vai medir as palavras com você. Então é por isso que ele fala isso daqui. E não quer dizer que você vai ter que procurar o seu inimigo, mas é uma pessoa que não é tão amiga. E ela não vai medir tantas as palavras como se ela fosse uma amiga. Eu vou magoar ela, vou magoar ele, não vou falar isso não. A pessoa que não te conhece fala: não, realmente, esse cabelinho está meio ruim mesmo, né? Para quem tem, eu não tenho esse problema, então já está muito bom. Assim, aquele que tem a vontade séria de se melhorar deve examinar sua consciência e arrancar de si mesmo as más tendências. Que é aquele negócio, você fez a sua análise noturna, eu fiz isso de errado, e aí vai dormir, qual a vantagem? Não faz nada, porque você está perdendo tempo. Você fez a análise, eu fiz isso de ruim. Eu vou ver se amanhã eu não vou fazer isso. Pelo menos isso amanhã. Se programe, né? Orar e vigiar, acorda de manhã. Hoje, pelo menos isso eu não vou fazer. Põe lá uma meta, porque a gente não fica... Né? Esse próprio capítulo que eu falei para vocês, do capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sede perfeito, ele fala assim: sede perfeito, vai sendo. Vai sendo hoje melhor do que você foi ontem, amanhã melhor do que você hoje, um pouquinho. É melhor você ser um pouquinho do que você estacionar, que é a pior coisa que pode acontecer com o espírito, né? Então, assim que aquele que tem a vontade séria de se melhorar deve examinar a sua consciência e arrancar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Deve fazer o balanço moral do seu dia, como o comerciante faz suas
perdas e lucros. E eu garanto que os lucros serão maiores que os prejuízos. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar do mundo espiritual. Isso aqui é difícil, né? Mas é assim, a gente começa aos poucos. Se você vai tirando todas as suas pequenas diferenças, os seus pequenos erros, quando a gente encontrar os maiores erros, vai ser mais fácil de a gente tirá-los, certo? Então a gente vai aos poucos aí guardando essas nossas imperfeições, lapidando elas. Portanto, faça a si mesmo a pergunta clara e precisa. Eu não tenho medo em multiplicá-las. E não tenha medo em multiplicá-las. Pode ser muito bem reservar alguns minutos do seu dia para conquistar a felicidade eterna. E ele pergunta aqui, você não trabalha todos os dias visando juntar bens para que lhe garanta o repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os seus desejos? Para consegui-lo, você não suporta fadigas e privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, quando comparado com aqueles que eu espero como homem de bem, como homem do mundo espiritual, como homem eterno? Então, se a gente começar a investir agora, para quem entende de investimento, esse investimento lá na frente vai ser bastante. Não valerá a pena você fazer algum esforço? Eu sei que muitos dizem o que importa é o presente, porque o futuro é incerto. Ora, é exatamente essa ideia que estamos encarregados de eliminar da mente de vocês, porque desejamos fazer com que compreendam esse futuro, de modo a não restar mais nenhuma dúvida em suas almas. E o que quer dizer esse futuro? O nosso futuro é a felicidade. Ou acha que nós somos criados para quê? Para sofrer? Não, o sofrimento é só uma adaptação para que a gente passe essa fase. Essa fase nossa é curta, provavelmente mais alguns 1000 anos, e logo nós estaremos num plano de regeneração. A Terra já se prepara para isso, então nós estamos quase lá, né? Num primeiro instante, chamamos a atenção de todos através dos fenômenos capazes de impressionar os sentidos, que foi na época das mesas girantes, aí, tudo aquilo lá. Trazemos instruções, pedimos para agora trazemos instruções e pedimos para que cada um se encarregue de divulgá-las. E esse foi o objetivo do Livro dos Espíritos. Isso vem falado por Santo Agostinho. Então, é interessante essa nossa reflexão noturna, porque nós temos capacidade de nos ajustarmos aos poucos e melhorarmos, né? Vem o comentário de Kardec aqui, finalizando aí a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato seguíssemos o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos darmos conta, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o porquê dos nossos atos. E já vinha Jesus falando isso, né? Utilizar a forma interrogativa é a melhor do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Questionamento exige respostas categóricas através de um sim ou não. Ele não deixa margem para alternativa. As respostas são argumentos pessoais e através delas podemos saber o quanto de bom ou de mal existe. E aí são aquelas perguntas, né? No fim do dia, né? Pensava, né? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Deixei alguma coisa por fazer? Alguma pessoa que ficou chateada comigo? Cada um vai ter a sua pergunta, e essas respostas não vão dar aí a noção da nossa falha ou do nosso acerto do dia. E na nossa dúvida, não se esqueçam de colocar essa responsabilidade ou essa ação em outra pessoa para com você. E aí nós teremos a resposta que nós temos. Se nós aceitamos isso de outra pessoa, a nossa medida está dentro de um acordo. Justamente porque Deus não julga em coisas diferentes. Enfim, característica do homem de bem e conhecimento de si mesmo vem bem próximo uma das outras, onde nós nos conhecemos, nós podemos nos melhorar. E assim nós podemos evoluir. Alcançar a paz divina que o Mestre nos prega e que Deus nos concederá, se nós alcançarmos cada step, cada degrau dessa escada. E assim a gente termina a parte 4 do Livro dos Espíritos, o capítulo 12. Estamos abertos aí para as perguntas e respostas, se soubermos, é claro.
Se alguém tem pergunta, pode fazer, usar o aplicativo. Vocês têm que estar... Vamos dar um tempo para perguntas, então. Se vocês tiverem algo para comentar ou perguntar, por favor, mandem para a gente aí no chat do YouTube. Queria agradecer por enquanto as pessoas ainda não escreveram. Agradecer aí a participação. Nós tivemos aí por volta de 18, 19 pessoas conectadas. Agradeço a todos pela participação de hoje. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Acho que não. Você conduz o boss? Elogio, gostei muito da palestra. Não estamos escutando. Social distancing aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas a respeito da palestra ou a respeito de qualquer outro tema, mesmo a respeito da parte administrativa, organização aqui da reunião, fiquem à vontade de fazer a pergunta agora. Eu vou ficar na mesa passando para o Pablo nas perguntas, ou comentários também, se quiserem fazer, ok? Se não tiver perguntas nos próximos 3 minutos, 4 minutos, a gente vai promover o passe à distância. A gente pede para que todos estejam aí, estão numa posição confortável aí, dá uma baixada na luz e entra na nossa vibração. By the way, parece que tem um grupo no Brasil, que é eles estão coordenando uma oração às 9 horas, então ainda vai dar tempo da gente pegar isso aí. 8 horas no Brasil, acho que 9 horas aqui. Não, ao contrário. 9 no Brasil, 8 aqui. Já está acontecendo. Já está acontecendo, então já começou às 8. Então eles estão se reunindo todos os dias às 8 horas aqui, que é 9 horas no Brasil. E justamente por causa dessa disease que está aí, dessa pandemia, que eles chamam de pandemia, né, do vírus, pedindo aí que paz para as pessoas que estão sofrendo com todas essas coisas que a gente está vendo. Manter muita calma, que isso vai fazer a maior diferença para nós. A gente sabe que tudo tem um motivo, né? E que a gente tire o maior proveito disso, não um proveito financeiro, mas um proveito espiritual, um proveito intelectual, um proveito moral, desse tipo de coisa. Vamos fazer pause. Bom, então vamos todos tomando uma posição agradável, confortável na cadeira, fechando os olhos. Tem uma pergunta. Vocês têm alguma reflexão espiritual sobre a situação atual? Uma pergunta aqui a respeito se nós temos alguma reflexão espiritual a respeito da situação que nós estamos vivendo agora com essa pandemia. A ideia é o seguinte, tudo que acontece conosco tem uma participação muito grande nossa, né? Então, quando acontece uma coisa dessa ordem, a gente pode dizer que foi uma coisa planejada pelos chineses, uma coisa planejada por alguém que colocou isso aí lá para os chineses. Pode ser que tenha sido isso, pode não ter sido isso, o vírus se desenvolveu de uma forma, mutação por outro, não importa qual foi a base disso, mas importa quem é que está recebendo isso. A gente nunca recebe alguma coisa se a gente não tiver a capacidade de carregar. A gente vê, já Jesus falou para a gente que o fardo nunca é mais pesado do que a gente possa carregar.
E isso faz com que isso veio para uma proposta, porque nós estávamos precisando. Então, a causa disso daí pode ter sido tantas outras coisas. E se a gente for nessa causa, ela vai ter uma outra causa, uma outra causa, uma outra causa, até chegar em algum lugar, de alguma forma, de várias pequenas causas, várias pessoas pensando de uma forma diferente, ou agindo de uma forma diferente, ou até tentando mudar o conceito que a gente tem hoje de viver num planeta como o nosso, e nós criamos esse tipo de coisa. Já é provado hoje que o câncer, qualquer pessoa, depois da decodificação do genoma, qualquer pessoa tem capacidade de desenvolver o câncer, porque é o que algumas desenvolvem e outras não. A explicação espiritual é sempre essa. Cada indivíduo tem o seu modo de trabalhar essa energia. Mas o que acontece é que quando as energias somadas, elas causam um efeito maior. Então, existe uma causa desse tipo de coisa, causou esse efeito, e para nós isso tem alguma coisa. A gente tem que aprender com isso aí, sempre. Tudo tem que trazer um aprendizado. Agora, o que é? O Rodrigo vai dar o parecer dele. Eu tenho uma opinião a respeito disso daí, independente da situação política que nós estamos vivendo, mas olhando do ponto de vista espiritual. O vírus, essa pandemia está sendo causada por um vírus, e se nós verificarmos, o vírus ele é um parasita, que ele adentra ao corpo do hospedeiro, ele utiliza das células do hospedeiro para se multiplicar e finalmente ele acaba matando o hospedeiro. E o hospedeiro acaba transmitindo esse vírus, né, porque como já se multiplicou bastante, ele acaba transmitindo para outros hospedeiros. Se nós analisarmos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós não nos comportamos muito diferente disso. Hoje nós estamos vivendo num planeta onde nós temos aí uma série de objetivos pessoais, muitas vezes egoísticos. Nós temos uma capacidade incrível de pensarmos só na gente e não pensarmos no coletivo, e de querer consumir e de querer gerar riquezas e tudo mais sem pensar na preservação do planeta. Então, de certa forma, nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso planeta. Então, talvez esse vírus venha a servir de um alerta para a gente repensar também as nossas atitudes. E se nós queremos, de certa forma, que esse planeta ele mantenha sendo uma casa que nos receba aqui, nos permita evoluir de maneira pacífica e gradativa, nós temos também que nos preocupar com ele e preservá-lo e fazer com que o planeta possa nos abrigar aqui por muito mais tempo. Porque o planeta, de certa forma, ele não vai morrer. Quem vai morrer são os vírus ou a raça humana. Porque o planeta, após um certo tempo, ele vai se regenerar. Isso está na lei. Isso faz parte de como um planeta reage a uma catástrofe como essa. Então, assim, o ser humano pode ser passageiro, assim como esse vírus vai ser. O recado que ele está dando é que nós também seremos passageiros desse planeta se nós não cuidarmos dele e não deixarmos de destruir o planeta. Então, essa pode ser a reflexão que esse vírus está trazendo para a gente nesse momento. Tem uma pergunta aqui do Ciro. De que forma poderíamos utilizar o distanciamento social para aumentar nosso autoconhecimento? Só faz pergunta difícil. Por que não fala? Fala que ele não fez. Bom, vou responder a pergunta do Ciro. De que forma esse distanciamento social pode nos ajudar no autoconhecimento? Responder, na verdade, é da minha opinião pessoal. Não acho que existe uma resposta certa para isso. Mas o distanciamento social faz com que a gente tenha um tempo para refletir, né? E justamente a gente refletir a respeito daquilo que nós estamos perdendo pelo fato de não podermos, né, de ser colocado uma barreira física aí no nosso contato social. Então é de certa forma, uma chacoalhada aí na inércia que nós vivemos, sem pensar nas consequências,
para que a gente possa refletir e possa, a partir do momento que a gente possa voltar a viver socialmente, que a gente viva de maneira melhor, mais amigável, mais fraterna com o nosso próximo. Eu acho que essa é a principal lição, né, que esse distanciamento pode gerar para a gente. E pensa no ponto de vista que se está sendo chato, a gente não está se encontrando com as pessoas, vir aqui todo mundo, a gente poder estar junto, abraçar, receber as pessoas aqui. Quanto de valor nós demos para isso antes? Né? Saber que agora eu não posso respirar o mesmo ar que uma pessoa tiver no mesmo elevador que eu, no mesmo carro, porque eu posso pegar um vírus. E quantas vezes nós nos preocupamos com esse ar que nós respiramos? Se amanhã acabasse o ar, eu estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado com a minha casa, estou preocupado com a minha aposentadoria. Mas alguém está preocupado com o ar que respira? Porque vem de graça. Né? É tão fácil a gente se encontrar aqui na quinta-feira. Não é fácil a gente se encontrar. E tem muita gente que nem vem. Agora a pergunta está difícil ficar longe. Então agora eu sinto falta. Né? É bom, né? Esse vídeo até que está trazendo algumas boas reflexões para a gente. Okay. Então vamos fazer o passe coletivo. Eu pedia que todos tomassem uma posição confortável. E eu pedia que vocês se imaginassem na sala do passe, com toda a espiritualidade, e a gente colocamos todos na mesma vibração, é como se nós estivéssemos todos numa mesma sala. Vamos fechando os nossos olhos, vamos imaginando que uma corrente energética do alto atinja os nossos centros coronários, abrindo a nossa comunicação com o nosso plano espiritual. Gradativamente nós vamos paralisando os nossos centros frontais, cardíacos e básicos. Eles vão assim distanciando o espírito do nosso corpo, e na segunda operação nós vamos limpando esses chakras, os chakras frontais, os chakras coronários e os chakras básicos. Vamos sentindo essas energias mais pesadas sendo eliminadas, uma vez que os nossos chakras agora estão inativos, né, para essa limpeza possa acontecer, porque eles são estruturas dinâmicas, né? Eles inativos nós vamos limpando, todos eles agora adquirem uma coloração característica de cada um deles, e agora nós vamos reativando esses chakras novamente. Eles vão rotacionando de acordo com a velocidade que eles têm, limpos agora, e a gente vai sentindo como se fosse um banho depois de uma atividade bastante suja, depois de acordar de um sono, de muito cansado, sair de um resfriado, que as nossas narinas estão entupidas, e a gente sente que isso foi eliminado e fomos limpando. E assim, nós vamos fechando esse canal com o plano espiritual, já recebendo essa energia, sentindo todas essas energias no nosso corpo, que essas energias nós consigamos manter essas energias durante a próxima semana, até nos encontrarmos de novo, né? Que nós possamos, então, ficar na paz do Mestre Jesus, que nos veio trazer aí o conhecimento do Pai, como todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Que assim seja. E aí terminamos a nossa apresentação. Né? Então, pessoal, novamente queria agradecer a participação de todos e, para terminar, fazer uma oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, para a gente poder fechar aí a nossa palestra de hoje, a nossa reflexão de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Esperamos vocês aqui na semana que vem. Creio que a palestra seja minha semana que vem. Vou perguntar para a Beth. Contamos com vocês de novo. Um abraço para todos, fiquem com Deus e bom final de semana para vocês. Tchau, se cuida aí, gente.